Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. É muito bom este encontro às quintas-feiras. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. Este é mais um programa Boas Novas na Web. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com mais um programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Boas Novas na Web. E a nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou repetir esta mensagem poderosa e importante de Deus para nossas vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, cujo templo está na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Quero aproveitar para convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, ao domingo, a partir das 9h30 da manhã. Grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto de celebração ao Senhor. Nesse mesmo horário temos programação toda especial para as crianças. Você tem sua criança, pode trazer, que ela vai ser bem recebida e ela certamente vai gostar. Enquanto elas elas participam da programação especial para elas, um espaço especial também para cada uma delas, nós adultos estamos no culto ao Senhor, o culto coletivo. Às 19 horas, a partir das 19 horas, culto de anunciação, de proclamação, de uma mensagem de salvação. Se você tem um pedido de oração e gostaria que estivéssemos orando por você, pode enviar o seu pedido de oração através do chat ou mesmo através de um dos nossos canais na internet, nossa página de Facebook e também as demais redes na internet. É muito bom estarmos juntos, que esse tempo seja um tempo grandemente abençoado pelo Senhor, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, enquanto participamos deste encontro. Tempo de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, tempo de orar, sempre é tempo de orar, pedir a direção de Deus, a proteção de Deus para nossas famílias, para cada família do Brasil, para a nossa nação e também para todo mundo. Você pode encaminhar para nós seu pedido de oração. Nós temos um grupo de guerreiros intercessores que todas as quartas-feiras se reúne para clamar pela nossa nação, pelas famílias, pela igreja e por aqueles pedidos específicos que chegam até nós. Nós vamos agora estar orando, agradecendo a Deus. Temos motivo de gratidão. Pedro Medeiros da Silva aniversariou no dia 3 desse mês, domingo, primeiro dia da semana, e no dia de ontem, a irmã Bruna Ramos de Melo, prezada irmã Bruna, o nosso abraço a Bruna e o Pedro, um abraço da igreja, um abraço da minha família,
meu e da Lígia, nossos desejos que vocês sejam grandemente abençoados pelo Senhor e que Ele conceda muitos anos de vida, toda sorte de bênção, sonhos realizados, alegria, tudo para a glória do Senhor. Essa palavra também é para todos aqueles que aniversariam no dia de hoje ou no decorrer dessa semana, que nós não sabemos, não temos esse dado aqui, mas Deus sabe, e que Ele possa estar abençoando, porque Ele é o Senhor da vida, né? E a Ele nós devemos a nossa gratidão por tudo, e principalmente pela nossa vida. Queremos saudar você que está conosco, cujo a identificação já consigo fazer aqui na telinha: Aldilene Silveira e família, Bia e companhia, Regina Lira e família, e tem mais gente aqui, mas eu não consigo ver na nossa telinha. Vamos falar com Deus? Aí onde você estiver, vamos buscar a presença do nosso Deus. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, com alegria nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor está fazendo nesse momento a nosso favor e pelo que o Senhor ainda fará. Queremos agradecer ao Senhor o dom da vida, pela vida do Pedro e da Bruna, que o Senhor os abençoe ricamente, com muitos anos de vida, plena saúde, alegria, progresso, avanço, para a glória do Senhor, assim como todos os aniversariantes do dia de hoje. Clamamos ao Senhor pela nossa nação, pelas famílias, todas as famílias, pelas crianças, jovens e adolescentes, pelos jovens e também pelos da terceira idade. Pedimos a bênção do Senhor pelos casamentos, que a nossa nação possa, Deus, receber uma visitação especial do Senhor. Que haja paz, que haja ordem, que haja progresso e que os brasileiros possam, ó Deus, serem supridos pelo Senhor. Que nada falte para nenhuma família, principalmente a tua paz, a presença de Jesus. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Que a bênção do Senhor esteja sobre as igrejas do Senhor no Brasil, sobre os ministérios. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos anime a sempre estar trazendo a mensagem de paz, uma mensagem de esperança, de libertação e de cura. Pedimos a bênção do Senhor para nós que aqui estamos a ministrar, aqueles que estão participando, aqueles que terão acesso a esta programação, a esta transmissão. Que onde chegar, ó Deus, esta mensagem, pela tua graça, o Senhor faça com que ela toque os corações para que pessoas sejam abençoadas e que essa mensagem possa alcançar e chegar até aos confins da terra. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor. Você acha que Deus é bom mesmo? De verdade? Então coloque aí na telinha, Deus é bom, aí no chat. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como já tenho falado para vocês, a frase que Deus mais gosta de ouvir é essa: Deus é bom. Porque Ele é bom mesmo, não é verdade? Deus é bom mesmo. Muito bem, queridos, nós vamos hoje, então, estar diante de mais um capítulo, a história de Jonas, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. Então, se alguém está tentando fugir de Deus, presta atenção nessa história, porque ela fala aos nossos corações, né? E você que já tem fugido de Deus, esteja
convicto de que não vai dar certo. O episódio de hoje é o 10º episódio e está baseado no capítulo 4, nos 4 primeiros capítulos do capítulo 4 de Jonas. E o episódio de hoje é emoções conflitantes com os propósitos divinos. Quando as nossas emoções, elas batem de frente, elas estão em confronto com os propósitos de Deus, e nós agimos conforme as nossas emoções. Eu estava lendo esse capítulo e eu não pude me deixar passar desapercebido o que aflorou, que foi, nesse momento, Jonas estava totalmente dominado pelas suas emoções e foi fazendo um monte de coisas erradas, não é? Então é sobre isso que queremos falar. Emoções conflitantes e que nos faz estar distante dos propósitos de Deus. Então Jonas havia desobedecido ao Senhor, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. Ele numa embarcação foi alcançado por um grande temporal, foi lançado ao mar. A Bíblia diz que um grande peixe o engoliu, depois foi lançado à terra. Já passamos por esse. E agora ele resolveu pegar o caminho da obediência e foi lá e pregou para os ninivitas. Mas aconteceu algo diferente. Parece que aquela experiência não foi suficiente para Jonas se acertar com o seu Deus. Então, no capítulo 3, nós vimos assim: e viu Deus o que fizeram, isto é, os ninivitas se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Já falei no último episódio, no episódio número 9, que arrepender aqui, que Deus teve compaixão. Essa é a ideia central. E não fez. Então, verso 4 continua a história. Com isso desgostou-se Jonas extremamente. Olha só. Depois de pregar o evangelho, e haver aquele avivamento, arrependimento, conversão. Com isto, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor. Olha, aí fez uma oração. É muito interessante, é rico demais esse capítulo. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? E está lembrando lá o passado. Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis. Assim, bem eu sabia que ia acontecer, que esse pessoal se converter, por isso que eu desobedeci lá e fui para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, olha só o estado desse nosso irmão Jonas. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E o Senhor, e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Que coisa, né, queridos? Que história! Por isso que eu quando li esse livro algumas vezes, eu disse, é uma história fascinante, né? É uma história que nos deixa perplexos com como nós somos. E aqui, então, nós vamos ver que Jonas estava mobilizado, ele estava carregado de emoções. É problema ser emocionado? Não. Não é problema. O problema é quando as nossas emoções, elas conflitam com o propósito de Deus. Eu coloquei aqui esse tipo de emoções porque é como nós geralmente nos manifestamos daquilo que está no nosso interior, né? E vamos ver então o que aconteceu com Jonas. Então nós tiramos algumas lições aqui. A primeira delas é que as emoções conflitantes com o propósito de Deus podem causar desgosto e irritação.
O verso 1 do capítulo 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente, é o que diz o texto bíblico, e ficou irado. Mas o que fez isso? Ele estava ali trilhando nas suas emoções. Desgostou-se extremamente. E a pergunta é: mas o que aconteceu? Com o quê? O que trouxe esse desgosto extremo na vida do nosso irmão profeta Jonas? Com o quê? Porque ele viu que Deus era bom. Viu o que Deus fizera, como se converteram, como os ninivitas se converteram do seu mau caminho. Dá para entender isso? E que Deus teve compaixão ou se arrependeu do mal que disse que ia ter feito, porque na cabeça de Jonas ele não queria que os ninivitas se convertessem. Ele queria pregar lá e ver a mão de Deus sobre. Claro que tem um fundo histórico, já falei lá nos primeiros episódios, porque ele tinha um preconceito contra os ninivitas, porque esse povo havia estourado o seu povo um tempo atrás. E ele estava assim, baseado nos seus próprios entendimentos e agora fazendo transbordar tudo que ele sentia em relação àquele povo, né? Que coisa difícil de entender um profeta, né? Olha o nível de comprometimento emocional do nosso querido irmão Jonas. O seu coração estava comprometido ao extremo com o que ele sentia daquele povo, com o que ele pensava, né? Eu tenho falado, e até na nosso curso de batalha espiritual, sobre a emoção, ela, se não for bem cuidada, ela se torna uma porta de acesso, de ataque do inimigo das nossas almas, das nossas vidas, não é? E nós sempre temos que estar cuidadosos para não sermos traídos pelas nossas emoções e seguir o desejo do coração só se nosso coração estiver totalmente tomado pelo Senhor. Jeremias, capítulo 17, verso 9 a 10, fala sobre isso. É um verso-chave para nos fazer entender. Diz assim um profeta: enganoso é o coração. Já viu falar assim? Segue o seu coração, segue a sua intuição, cuidado. Se o seu coração, as suas emoções, né, seus pensamentos, as suas motivações não estiverem sob o controle do Espírito Santo, o seu coração pode levar para um buraco sem fim. Enganoso é o coração, diz a palavra de Deus, Jeremias 17, 9 a 10. Mais do que todas as coisas. Não sou eu que estou falando. Marca na sua Bíblia aí. Adriana, marca aí na sua Bíblia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí o Senhor, pela boca do profeta, responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Olha Deus aí. E segundo os frutos das suas ações. Jonas estava ali, tomado pelas suas emoções. Era o coração de Jonas pulsante, com seus próprios entendimentos, com as suas questões do passado, em relação aos ninivitas que explorou o seu povo. E ele achava então que ele ia pregar ali e que ele sabia que Deus era muito bom, então ele não ia resolver nada, que ele queria mesmo ver aquele povo todo destruído. A irritação de Jonas foi uma manifestação da velha natureza, sabia? A velha natureza soltou ali dentro dele. E resistindo o quê? O que Jonas estava aqui fazendo, exercitando?
resistindo à graça de Deus. A nossa velha natureza, às vezes, se levanta contra as coisas mais preciosas que Deus tem para nós. E aqui ele estava resistindo à graça de Deus. Ele fala lá que eu sabia que o Senhor é longânimo, é misericordioso. E está claro aqui, então, que Jonas queria o quê? A destruição daquela cidade de Nínive. Tem aqui 3 versões. Uma versão fala assim, desgostou-se, é a que eu li, extremamente, e ficou irado. Desagradou. A Dalija diz como? Desagradou, né? Desagradou. A Nova Versão Internacional fala assim, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Olha só. E no hebraico, literalmente, no hebraico é mais ou menos assim, Jonas ficou insatisfeito com o resultado de sua pregação. Então, queridos, essa primeira lição que tem para nós nessa história fascinante do nosso irmão Jonas, profeta Jonas. Primeira lição é, nós precisamos nos cuidar para não deixar que as nossas emoções nos arrastem, sejamos conduzidos. A nossa emoção não pode ser a locomotiva que vai puxar a nossa vida, as nossas ações. Então nós precisamos nos cuidar para não nos deixar arrastar pelas emoções. E assim termos atitudes e termos ações que nos trarão tristeza, desgosto e principalmente aqui irritação diante dos propósitos de Deus. É aqui quase um ato de rebelião. Na verdade aqui eu penso que Jonas está querendo tomar o lugar de Deus. Senhor Deus, eu sei o que é bom para essa cidade, o Senhor não sabe. E o Senhor Deus me errou porque me mandou pregar nessa cidade. Olha o que aconteceu. Todo mundo se converteu. Então, primeira lição, emoções conflitantes com os propósitos de Deus podem causar desgosto, irritação. Mas também pode nos levar a fazer oração de reclamação. Aí vamos agora ver no verso 2, oração de reclamação. Você já fez oração de reclamação para Deus? Cuidado, hein? E reclamação sobre a pessoa de Deus. Mas Jonas fez. Verso 2 fala assim, e orou o Senhor. Esse coraçãozinho não estava pronto para orar, né? Mas, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O principal motivo pelo qual Jonas não queria pregar em Nínive, ele fala aqui, foi a misericórdia de Deus. Aí você olha assim esse verso, puxa vida, que elogio, né? Que Jonas está fazendo a Deus, né? Reconhecendo as virtudes. Não, mas lendo alguns bons comentários, ele disse que isso aqui, ele estava como que subliminarmente fazendo uma reclamação de Deus, uma espécie de uma repreensão. Tá vendo, Deus? Sabia que o Senhor é um Deus bom, agora eu vou falar com outra entonação. Tá vendo, Deus? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus bom, e debochado, né? Um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. O Senhor é um Deus grande de benignidade, o Senhor não tem fim. O Senhor, no fim, acaba se arrependendo do mal que ia fazer, acaba não fazendo. Essa declaração à primeira vista parece, irmão Jonas reconhece que Deus é bom mesmo assim. Não, aqui ele estava reclamando de Deus. Uma repreensãozinha, eu acrescento aqui um debochezinho. Como assim, Senhor Deus, eu tinha uma ideia melhor, mas o Senhor quis essa ideia para mim.
Aí ele faz essa reclamação. E olha como ele começou essa oração aqui. Ao declarar essas coisas bonitas, olha o que ele falou. E orou o Senhor Deus, né? E disse, Senhor. Aí a gente lembra daquela palavra de Jesus que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor vai se dar bem, né? Mas eu acho que Jonas está no céu, ele se deu bem. Mas aqui ele estava num buraco, que as emoções dele jogou ele aqui no buraco. Então, também, já se disse que essa ação de Jonas aqui, essa oração dele, ele estava um pouco arrogante. É verdade, eu concordo com isso, né? É um humano que estava medindo Deus, como se Deus fosse igual a ele. Eu tenho dito isso sempre, né, Lígia? Que o nosso maior desafio é conhecer Deus. A gente fala um monte de bobagem, e o mundo todo fala um monte de bobagem, rejeita Deus, um monte de ideias erradas, e os profetas, os povos de Deus, nosso povo de Deus, às vezes erramos porque falta conhecimento de quem é Deus. E aqui, tratamos Deus como se fosse um de nós. Ele não é um de nós. E aqui vemos um humano que media Deus com sua própria régua. Régua, deixa eu ver, tem uma régua aqui. Essa é a minha régua. Então é essa régua aqui que eu vou medir, ó. E a gente está medindo Deus com a nossa própria régua. Mas a régua nossa, por mais retinha que pareça, ela é imperfeita. A régua perfeita, exata, é a régua de Deus. A régua certa e justa não é a nossa, é a régua de Deus. É isso que o Filho de Deus, ele era filho de Deus, o profeta de Deus, o chamado de Deus, Jonas, ele achava que a régua dele era melhor do que a régua de Deus, e fez essa reclamação, né? Que lição que nós temos aqui? Precisamos ter cuidado com o nosso Deus. Como falamos com Ele? Com o nosso Deus santo e poderoso. Santo, santo, santo e poderoso. Devemos ter cuidado porque só Ele é perfeito. E pensar que nós só falamos com Deus, nós falamos com Deus, temos a permissão para falar com Deus, como Jonas falou, em oração, por causa da misericórdia de Deus. E hoje fomos ainda ensinados melhor por Jesus Cristo, por causa do nome de Deus. Quando nós oramos, nós vamos a Deus em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Então, como nós precisamos de ter uma noçãozinha da santidade de Deus e quem Ele é realmente. Precisamos, quando falar com Deus, quando tratarmos com Deus, aqui no caso falar com Deus, ou orar, fazê-lo no Espírito. Não nas nossas emoções, nem no nosso espírito com letra maiúscula, mas no nosso espírito com letra maiúscula, fazê-lo no Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 18, ele fala assim, orando em todo o tempo. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, do Espírito Santo. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, e por todos os santos. Orar no Espírito. É muito bom quando começar a orar, temos esse cuidado de pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude a nos conduzir a orar no Espírito. Então, orar no Espírito e não na emoção. Amém, queridos? Orar em Espírito, não na emoção, não na carne, não segundo o nosso próprio entendimento. Olha, não segundo a nossa régua. Porque Deus é santo. Santo, santo e santo. O nosso falar com Deus precisa ser falado no Espírito, guiado pelo Espírito. A oração de reclamação contra Deus é perigosa.
devemos ter cuidado em relação a isso. E a terceira e última lição que nós tiramos desse episódio, são 3 versos e 3 lições, é que as emoções conflitantes com o propósito de Deus, ela tira-nos o sentido da vida. Olha o estado que estava o nosso irmão Jonas. Verso 3 do capítulo 4 de Jonas. Anotem aí, marquem na sua Bíblia. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Eu estou mandando você ler, que você ouvindo eu falar, quase que não dá para acreditar, né? Mas está na Bíblia. Ele falou assim: Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não estava mal nosso irmão? Não é, Lígia? Como diz a juventude aí, meu neto, estava malzão. Tira a minha vida. Por quê, Jonas? Porque eu fui lá, preguei, um avivamento tremendo, todo mundo se converteu, até o rei. Jonas foi arrebatado por um turbilhão que o levou a um estado de abatimento tal que ele quis morrer. Depressão. Acha que está muito deprimido para querer morrer. Vou repetir. Jonas foi arrebatado por um turbilhão de emoções que o levou a um estado de abatimento tal que queria morrer. E qual é a questão aqui? Para irmos concluindo, a questão aqui. Quando Deus não satisfaz, anota aí, quando Deus não satisfaz, quando se está fora do propósito de Deus, quando estamos vivendo contrariamente aos propósitos de Deus, o resultado é uma profunda pobreza existencial. Já viu falar na tal crise existencial? É a pessoa que está vivendo, agindo contrariamente aos propósitos de Deus, guiado por suas emoções. A Bíblia tem outro registro de pessoas também de outro profeta também, que em determinado momento ele perdeu o sentido da caminhada com Deus, porque estava confiado só nele, nas suas emoções, que é o Elias. Lembra do Elias? Lá no 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, porque Elias destruiu todo o altar de Baal, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, vou te matar amanhã. Dentro de 24 horas, Elias, você vai morrer. Foi que Jezabel, aquela rainha totalmente descontrolada, falou. Olha o que aconteceu com Elias. E vendo ele, Elias, sobre essa notícia, se levantou para escapar com vida, e se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, o seu servo. E ele, porém, foi para o deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: ah, Senhor, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Mesma coisa que aconteceu com Jonas. Eu vejo que nos dois houve uma crise de fé, onde a emoção tomou conta, os seus pensamentos, a sua maneira de encarar, os seus valores. E nessa hora, a palavra de Deus, o Deus soberano e justo, não teve lugar ali. E ficou Jonas com suas emoções, Elias com suas emoções. E eles perderam o sentido da vida, o propósito de vida, da própria vida. E pediram a morte. Então, queridos,
o que esses 3 versos me disse nesse episódio da vida de Jonas. Cuidado com nossas emoções. É aquela coisa assim, eu penso, eu acho, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Deus fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Amém, queridos? Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja soprando aí no seu coração, no seu lar, sua família, em tudo que você está ligado, para que você possa agir segundo o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ao sinalizar para nós possamos entender, ler os sinais de Deus, para não cometermos o erro que cometeu o nosso querido profeta Jonas. Foi muito bom estarmos juntos até aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será domingo, a partir das 9h30 da manhã. E que até lá tenhamos todos os dias grandemente abençoado. Amém, queridos? E eu termino dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Deus abençoe, compartilhe essa palavra com seus amigos, com seus irmãos.